Senhor, amém? A igreja mais linda da terra, amém? E eu posso constatar isso porque eu já andei por muito lugar. Vocês são lindos, vocês são demais. Um amor, né? Um amor que não se vê em outros lugares. Amém? Você pode sentar um pouquinho, a gente vai conversar. Amém? Glória a Deus, que bom. Gente, eu peço desculpa porque nesses dias agora a gente acabou de chegar, né? Chegamos terça-feira e só participamos do culto da virada. Foi uma bênção, foi muito bom, muito gostoso estar com vocês lá. E aí logo em seguida já vieram os meus filhos, o meu filho de São Paulo já chegou, né? E eu tive que sair já de manhã cedo, já para casa da minha outra filha, e de lá eles vieram para minha casa, então está uma turbulência assim que eu não estou sabendo nem que dia mais ou menos é hoje. Né? Está bem assim, agitado, amém? Mas glória a Deus que Deus nos separou esse dia, esse momento para nós estarmos juntos aqui, amém? E eu agradeço pela vida de cada um de vocês, né? Porque vocês realmente, eu fiquei com muita saudade de todos vocês, porque a gente viu muitas coisas que umas alegraram os nossos corações, mas outras entristeceram, porque a gente vê como o mundo está, o mundo que foi o primeiro mundo da fé cristã, eles estão muito mais frios do que quando começaram. E não é essa a intenção que Deus quer para nós. Deus quer que nós não tenhamos o primeiro amor, mas que nós permanecemos no primeiro amor. Amém? Amém? Assim, isso nos fortalece a nossa fé e nos mantém de pé para os dias maus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler hoje lá no livro de Lucas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. No livro de Lucas. Todos me escutam sem microfone? É que eu já gastei a minha voz, né? Todinha. Já gastei a minha voz toda. Lucas 21. Isso. Eu trouxe um esboçozinho, mas eu acho que eu vou deixar ele para lá. Vou deixar o Espírito Santo falar conosco essa noite. Amém? Amém? Eu espero que Ele toque os nossos corações. Ele está desejoso de fazer isso essa noite. Amém? Ele quer tocar os nossos corações no profundo. Mas para isso eu preciso que você nos ajude. Você esteja atento. Você diga assim para Deus: Senhor, nesta noite, eu vim para escutar a Tua palavra. E eu não permito que nenhuma distração possa vir sobre mim, ou sobre os meus, ou sobre essa comunhão. Aleluia. Está decretado. Nós ligamos aqui na terra e estamos ligando essas palavras no céu. Hoje você vai receber uma palavra abençoada aqui, porque você se dispôs a ouvir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 7. Amém? Glória a Deus. Todos me ouvem sem microfone? Sem microfone? Sim. Porque o fio atrapalha um pouquinho. Se tiver uma dificuldade, vocês me falam. Amém? Às vezes eu gosto de dar uns pulinhos e o fio atrapalha. Muito obrigado, amado. Salvou o pastor. 21:7 diz assim: e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerra e de dissensões, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. Amém? Amém. Se você der um glória a Deus, glória a Deus.
Amém? Essa palavra, ela está explicando com relação, o que Jesus estava explicando com relação ao fim dos tempos. Amém? E sempre gera no coração deles, gerava ali no coração deles, aquela preocupação de quando seria aquilo, de quando ocorreria aquilo, mesmo porque os apóstolos eram, né, ali junto com Jesus. Então, eu acho que era justo, assim, eles perguntarem para Jesus: Jesus, mas fala para a gente ali, né, quando é que vai ser esse negócio? E Jesus fala assim: ó, não tem muita importância para isso, o certo é que vai acontecer. Amém? E ainda vão ter alguns que vão chegar para vocês e vão dizer muitas coisas: ei, sou eu, e o tempo está muito próximo, né? E outros sinais acontecerão, muitos sinais acontecerão, mas a palavra diz que mesmo assim ainda não será a hora, ainda não será o momento. Amém? Mas os sinais, eles vão se apresentar primeiro. Amém? E é fato, e eu não preciso nem estar assim enfatizando tanto, que nós já estamos vendo muitos sinais da volta de Cristo. Amém? Tudo que foi falado ali, nação contra nação, amém? Confere? Faz um xizinho assim, né? Pestilências, né? Né? Terremotos, né? Ele fala aqui, lugares, terremotos, fomes, pestilências, haverá coisas espantosas, grandes sinais no céu. Até no céu a gente tem visto coisas esquisitas, amém? Lá nos Estados Unidos eu estava lá agora e houve uma infestação de drones pelo estado onde eu estava bem perto, em New Jersey. Nós estávamos perto de Boston. Não é muito longe, umas 3 horas, mas foi assim não sei se vocês acompanharam essas notícias. Foi um negócio engraçado. Os Estados Unidos não falou nada para ninguém: não, é isso, nós derrubamos tal, achamos em tal lugar, uma potência daquela, e ninguém deu notícia realmente de fato o que era. Amém? Coisas espantosas. Faz um xizinho assim, isso também foi. Então são sinais de coisas que têm acontecido e nós estamos vendo. Nós não estamos enganados, não estamos sendo enganados, nós estamos vendo tudo aquilo que está acontecendo. Amém? Amém. Então os apóstolos estavam preocupados com isso, perguntando para Jesus, e Jesus dizia: não se preocupe com isso, se preocupe com os sinais. Né? Então, nessa noite eu quero dizer para vocês que Deus não nos faz nada sem não nos avisar primeiro. Deus nos avisa. Deus mostra para nós todas as coisas. Eu me lembro muitas vezes, eu nunca esqueço dessa ministração. Nós estávamos na casa da Gerilda uma vez e nós fizemos uma célula lá e eu levei uma palavra que eu nunca mais esqueci, pastor, que dizia que o que você faria se tivesse uma informação privilegiada? Eu acho que a pastora Gerilda, né, em nome de Jesus, se lembra bem, ela não esquece tudo o que eu falo, eu lembro que ela se lembra, né? O que você faria se você tivesse uma informação privilegiada? Que informação seria essa? Vamos supor que o Lago Paranoá tivesse uma barragem e ele explodisse e pudesse vir para cá. Toda a água de uma vez só do Paranoá vindo para o nosso rumo aqui. O que você faria? Pode dizer. Pode falar aí, igreja. Hoje você é livre. Você é livre para participar, amém? Estamos nós em família. O que você faria? Você correria? Você chamaria os seus parentes? Você daria um jeito? Você ia pegar suas roupas ainda? Você pegaria o carro? Opa, meu carro vai se afogar? Eu acho que, né? Se fosse uma coisa muito abrupta, com certeza nós esperaríamos fazer nada. Nós simplesmente queríamos fugir e salvar aqueles que são próximos a nós, amém? Um filho ligar, não sei o que, está vindo, não sei o que, blá. Isso é informação privilegiada. Jesus nos dá informações privilegiadas. Essa palavra que nós acabamos de ler é uma palavra que Jesus está dizendo, naquela época ele já estava dizendo: ei, vai acontecer todas essas coisas, serão sinais, mas ainda não será o fim. É um sinal. Amém? Joia. Então, muitas vezes,
Isso é muito assim forte, mas também nós, no nosso caminhar, muitas vezes nós deixamos em segundo plano. Por quê? Eu já ouvi muito isso, as pessoas falarem. Tem algumas pessoas que falam isso. Ah, pastor, mas desde o tempo da minha avó já falava que Jesus ia voltar. E nunca voltou, não voltou ainda. Né? Então tem uma palavra lá em 2 Pedro, capítulo 3, que você pode olhar depois em casa, você vai ver a resposta certinha disso aí. Amém? Eu não vou me estender, mas 2 Pedro, você pode anotar 2 Pedro, então liga para o pastor, vou fazer qual era a palavra mesmo? Eu vou dizer 2 Pedro, capítulo 3, acho que é o 18. Aí você vai dar uma lidinha lá, amém? Você vai ver todo esse texto aí que ele fala sobre isso. Amém? Mas, o certo é, Jesus vai voltar e ele está dando sinais. Ele está nos dando informações privilegiadas. Informações para aqueles que desejam saber o que vai acontecer. Agora, muitas pessoas têm informações privilegiadas, têm essas informações, sabem o que está acontecendo, sabem do que está por vir, conhecem a Jesus e a Deus, conhecem o poder do Espírito Santo, mas o esfriamento da caminhada tem deixado as pessoas fazerem coisas que não têm agradado o coração de Deus. É verdade. Essas negligências, elas vão fazendo um esfriamento em nós. Como disse lá, a palavra lá, no livro de Apocalipse, onde Jesus diz, ei, se lembra da onde caiu e volta ao primeiro amor. Ele está exortando aquela igreja, porque o amor é a base para que nós possamos nos manter firmes na fé. Amém? Como nós cantamos ali, né? Como nós cantamos no louvor, a fé, nos manter a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Mas o texto base que nós vamos trabalhar hoje não é esse. Nós vamos lá agora, lá para o capítulo 17 do mesmo livro. Capítulo 17, a partir do 17 mesmo, Senhor Davi? Meu Senhor. 17. Só que é o 28. É no mesmo livro de Lucas, capítulo 17, e o versículo é o 28. Amém? Glória a Deus, todos encontraram? Amém. Se encontrou, fala assim, espera um pouquinho, pastor, isso está muito rápido. Então todo mundo já viu. Vamos lá, 28. Diz assim, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Você pode repetir comigo? Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Amém. Aleluia. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma maneira, da mesma sorte, que quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu queria que você repetisse mais uma vez comigo o versículo 32, que diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? O texto que a gente vai trabalhar é esse pequeno texto, esse pequeno versículo, no meio desse contexto. Eu li todo o contexto, mas na verdade, se você prestar atenção, parece que esse versículo não tem nada a ver com nada dentro desse texto. O que tem a ver a mulher de Ló com esses negócios todos que ele falou aqui? Tá meio assim, né? Mas eu quero ensinar uma coisa para vocês. Acho que eu já falei várias vezes, mas não quero demais. Tudo que está na Bíblia tem importância. Tudo. Cada ponto, cada vírgula tem
importância. Porque a palavra diz que muitas coisas que Jesus fez não está relatado na Bíblia. Porque ele fez coisas demais, muitas maravilhas. Mas aquilo que foi colocado ali é que o Espírito Santo sabia que tinha uma importância muito grande para todos nós. Não poderia ser deixado de lado. Amém? Então se ele está dizendo que a mulher de Ló, que Jesus está dizendo aqui, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Então nós estávamos falando anteriormente que Jesus estava falando sobre os sinais. Estava explicando que os sinais acontecem, vão acontecer, mas mesmo assim ainda não será o fim, ainda não será o dia, não será o final. E o que acontecia aqui nessa época é que, vocês se lembram, nós vamos contar a história. Abraão foi o primeiro homem que Deus fez uma aliança. Deus chama Abraão e diz, ei, vai para a terra que eu te mandar, só que não falou, é a terra tal, ele falou simplesmente pega suas coisas, junta os teus trapos, pega tua mulher e tuas coisas e sai pelo mundo andando, e aonde você colocar a planta dos seus pés será o vosso termo. Amém? Amém. E assim Abraão fez, ele saiu, seguiu, foi andando, e ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para frente, foi na fé do Senhor, mesmo começou a andar com o Senhor. E eu acredito que deve ter sido uma luta muito grande, porque você escutar a voz de quem você não viu e simplesmente escutar a voz e começar a seguir, não é muito fácil, mas eu acredito que deve ter acontecido com alguns de vocês, e aconteceu comigo, eu não vi a Deus, mas eu escutei a voz dele e resolvi seguir. Amém? E muitas vezes aconteceu na minha vida, e eu acho que na vida de vocês, em que muitas vezes vocês devem ter pensado assim, mas para que eu estou fazendo isso? Eu entrei para a igreja, agora as coisas só pioram. Só tem piorado. Só tem acontecido coisas ruins comigo. Eu acho que vocês já devem ter passado por isso, ou devem ter escutado alguém dizer. Mas no princípio da caminhada, quando nós somos prosélitos, então estamos iniciando, o inimigo ele não está nem um pouco feliz de que você tomou uma posição. E ele quer de qualquer forma minar a sua fé com Deus. E ele quer pegar você no começo. Mas se você persistir, se você seguir em frente, tenha certeza, o Senhor é contigo. E todos esses momentos vão passar. E você vai viver um momento diferente, uma estação diferente, uma frequência diferente, um andar com Deus diferente. E você vai ver coisas e maravilhas. Como foi contado pela pastora Maria aqui. Nós pisamos na linha. Eu falei, Jesus dos crentes. A irmã estava lá na frente, eu falei, e a fila de todo mundo andava, só a nossa que não andava. Por quê? Acho que é porque ela estava olhando, onde você vai fazer o quê? Trouxe quanto de dinheiro? Sei o quê. Acho que ela estava pesquisando, mas você é da onde mesmo? Você é de Sobradinho? Não. Acho que ela estava. E a nossa fila não andava. Aí quando a gente chegou, pisou na fila vermelha. Ela saiu do plantão, que era 6:30 da manhã. Entrou um rapaz muito simpático, bonitão, como diz a pastora, e nos atendeu assim maravilhosamente. Deus colocou realmente um anjo ali naquele lugar. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos trata como Ele diz a palavra em Filipenses 4, que diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, coloque as suas petições aos pés do Senhor em orações e súplicas, e a paz que excede todo entendimento será com vocês. É uma paz que vem de Deus e não a paz que vem do mundo. É uma paz diferente. Amém? Essa é a caminhada. Então Abraão começou a caminhar com Deus e ele começou a prosperar muito. Só que geralmente prosperidade financeira às vezes não faz uma boa parceria com o Espírito. Em andar com o Espírito. Às vezes as pessoas ficam soberbas, às vezes as pessoas começam a esquecer a Deus e dar mais valor para aquilo que elas estão ganhando aqui nessa terra e vai trocando um pouquinho as figurinhas. E Abraão começou a fazer algumas besteiras, nós vemos lá, né? Fez algumas besteiras lá com a mulher e não sei o que, acabou tendo outro filho, uma escrava, um monte de coisa e tal, mas ele se arrependeu, chegou para Deus, se arrependeu, pediu perdão, consertou a vida dele e seguiu. Amém?
Só que a palavra diz que ele prosperava. E Ló também prosperava com ele. Amém? E esse momento de prosperidade, eles chegaram a um certo lugar e começou a confusão. Porque já tinha muito rebanho. Não está escrito na Bíblia, mas eu e o Chico, que entendemos um pouquinho de bicho aí, a gente já começa a se preocupar com a comida dos bichos. Se tem muito bicho, tem que ter muita comida. Porque tinha prosperidade, eles tinham muitas ovelhas, muitos camelos, muitos cavalos, esses bichos todos. Então, a necessitava de muita comida. Então, os pastores de Ló, com os pastores de Abraão, com os outros pastores, começaram a entrar em atrito por causa do pasto. Amém? Começaram a entrar em atrito por causa do pasto. Isso por quê? Porque houve uma prosperidade. Quando a gente não sabe lidar com dinheiro, ele começa a nos dominar. Amém? Nós devemos sempre dizer para o dinheiro quem é dono de quem. Se é ele que é nosso dono, ou se nós somos dono dele. Se ele veio para nos servir, ou se nós é que vamos servir. Amém? Então aconteceu isso, e aí houve uma dissensão ali entre Abraão e Ló. E Ló, Abraão falou para Ló, já que não tem jeito, você quer se separar, você pode escolher o local que você quiser, que você quer ficar. E Ló, olha, sabe para onde? Para as campinas, perto do Rio Jordão, onde eram irrigadas pelo Jordão. Próximos aonde? Sodoma. Ló falou, eu quero ali. Verdinho, top, quero ali. E a família também, ali mesmo, ali é bom, e tem a cidade perto, a gente vai poder comprar pão na padaria e tal, ir pro shopping, não sei o que, tal. Foi pra lá, né? Só que foi o quê? A maior furada. O que aconteceu? Começaram as iniquidades dentro de Sodoma, nós conhecemos a história, né? É uma cidade, um lugar de pecado, um lugar de muito pecado. E aí chegou um momento em que Deus fala para Abraão, eu vou ter que destruir aquela cidade. E Abraão fica muito preocupado e fala para Deus, Senhor, mas e se tivesse 50 justos lá? Deus falou, se tivesse 50 justos, eu não destruo. E se tiver 40? Vou estar preocupado. Deus falou, se tiver 40 também, não destruo não. E se for 30? E 20? E 10? Até Deus falou 10. Até 10, se tiver 10, que não tinha nem 10. Nem 10. Por isso Deus enviou quem? Os anjos para a casa de Ló. Quem lembra dessa história? Quando os anjos estavam na casa de Ló, né? E chegaram lá para conversar com Ló, para explicar para Ló, ei Ló, acorda meu velho, isso aqui vai pegar fogo, vamos vazar. Quando eles chegam para fazer isso, que eles entram na casa de Ló, a cidade era tão promíscua que todo o povo daquela cidade foi para a porta da casa de Ló e queria que os anjos saíssem para fora para que eles tivessem um relacionamento com os anjos. Vejam vocês como estava a situação. E aí, acabou que os anjos conseguiram tirar Ló, né, de sua família de dentro de Sodoma, e eles falaram para eles, né, ó, vão e nem olhem para trás. Né? Hoje o mundo ele está num processo de uma confusão. Eu quero fazer colocar uma pequena coisa do que a gente viveu agora esses dias. Esses dias que nós estivemos fora, nós estivemos em muitas igrejas. Muitas igrejas de todos os tipos que vocês possam imaginar. Igreja da parede preta, igreja da parede amarela, igreja da parede branca. Igreja de todo tipo que vocês possam imaginar. Igreja que parecia cristã e era católica, que era católica e parecia cristã, e com vela, e com hóstia, e com não sei o quê, e cristã, e uma confusão que não dava para você discernir o que realmente era aquilo. Entendeu? Várias igrejas assim, dessa forma. E nós ficamos assim bem perplexos com aquilo. Porque foi uma coisa assim muito nova para a gente, muito, assim, ficou sem entender. Mas o que eu quero dizer para vocês?
Como eu disse no início, a Europa, os Estados Unidos, eles foram colonizados por um país cristão. Eles foram colonizados pelos ingleses, que já eram cristãos. Então, grandes avivamentos aconteceram nos Estados Unidos. Grandes avivamentos aconteceram na Europa. Mas hoje eles estão frios. Estão frios. Estão congelados. E quando eu estava lá, e eu estava nesses lugares, e eu olhava para vocês aqui pelos vídeos, o pastor colocava aqui, a Eva cantando aqui, vocês louvando, eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Existe um povo lá no Brasil que está louvando o Senhor no seu coração. Que está engrandecendo o nome do Senhor no seu coração. E eu ficava muito feliz com isso. Mas lá eu estava vendo o quanto aquele povo que foi um berço da civilização cristã está frio, está perdido. Por quê? Porque o mundo está num processo de mudança e de caminhar para o final. Aonde esses sinais, onde que nós falamos aqui da palavra, eles estão muito presentes. Eles estão muito presentes. Né? Nós tivemos uma igreja gigante lá, que eram 2 mulheres que estavam. Se vocês não entendem. Muito estranho, assim, os negócios muito loucos. E aí, a gente vai vendo isso e vai ficando sem entender tudo que está acontecendo. Mas aí quando a gente olha para a palavra e vê tudo que Deus está falando aqui sobre os sinais, a gente entende que o tempo está chegando. E naquele mesmo tempo em que Ló estava ali com a esposa dele, a mesma coisa estava acontecendo. Estava acontecendo tudo isso, toda essa iniquidade que está acontecendo no mundo hoje, estava acontecendo naquele tempo. E aí veio um fim para aquele lugar e para aquela cidade. Mas não foi deixado de ser dito para todos os sinais. Deus não julga sem primeiro avisar, sem falar o que está acontecendo. Deus, vendo que não tinha jeito, mandou ainda os anjos para avisar Ló. Né? E aí, eles vêm, saem, e vêm caminhando nas campinas, saem de Sodoma, e quando eles estão, a palavra diz que quando eles estão à porta de Zoar, que era uma cidade de refúgio, nas portas, quase chegando às portas de passar a porta, porque essa cidade de Zoar era uma cidade de refúgio. Era uma cidade onde a pessoa cometesse um crime, ela poderia ir para lá, para poder se refugiar naquele lugar, era como se fosse um exilado naquele lugar, até que a sua causa se resolvesse, para ele poder voltar para o local dele de origem. Então ele se refugiava ali. Então Ló e a sua família estavam correndo para aquele lugar para se refugiar ali. As campinas, para a cidade de Zoar, que era bem ao sul de Sodoma. Só que quando eles estavam à porta, o que acontece? A mulher de Ló olha para e vira uma estátua de sal. A mulher de Ló estava prestes a receber a bênção. Estava próximo de agarrar a bênção dela. Ela estava próxima de se abraçar com a salvação. E ela perdeu por alguns metros, alguns segundos. Por quê? Porque ela é igual aqueles crentes Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Né? Muitas vezes nós viemos aqui, escutamos uma palavra e cantamos um louvor, como foi falado pela irmã ali. Eu quero gastar a minha vida, eu quero gastar o meu tempo com Deus. É Ele que é da minha vida. Eu tenho visto muitas pregações nesse sentido. Os pastores têm falado isso, mas eu não sei se eles têm visto o autor dessa música. Ele fez esse louvor, ele estava cantando, mas ele cantando no chuveiro, mas só que meses atrás ele estava mergulhado ali na palavra de João Batista, aonde a palavra diz que João aplanava os caminhos para que Jesus viesse. Olha que coisa linda. Ele aplanava os caminhos, ele fazia de tudo para que Jesus viesse. E estava ali arrumando os caminhos para quando Jesus viesse, tudo estivesse pronto para Jesus pregar. Então ele estava, João Batista estava gastando a vida dele para esperar a vinda de Jesus Cristo. E ele, com isso no coração, começou a louvar isso no banheiro e veio essa canção.
e ele fez essa canção, e eu tenho visto muitas críticas, mas a gente não tem gastado, né, irmã, às vezes até nem 10%, quem dirá dar a minha vida por Jesus. Às vezes não tem dado nem 10% do nosso dízimo, mas quem dirá dar a vida, né? Eu tenho visto pregações nesse sentido. Mas eu quero dizer que para aquele rapaz, sim, ele estava fazendo aquele louvor de todo o coração. E que nós possamos também ouvir esse louvor e ser do nosso coração. Hoje eu estava cantando aqui, eu estava rasgando a minha voz e pensando, Senhor, na hora de pregar eu não vou dar conta, já vai estar, a voz vai estar no final. Eu falei, mas eu vou gastar tudo que eu tenho para o Senhor. Mesmo que eu tenha que falar, gritando aqui para vocês, eu vou gastar tudo que eu tenho. Eu vou me dedicar aqui em tudo, no louvor e na palavra para o Senhor. Amém? Amém? Então as pessoas têm se esfriado, o mundo tem esfriado as pessoas. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Porque os sinais estão à porta, está tudo sendo muito visível, está à porta. São guerras terríveis, guerra que a gente nunca viu. Coisas terríveis que têm acontecido nessas guerras são guerras que estão ultrapassando os direitos humanos, os direitos de vida, que até em guerra tem lei. Até para guerra tem que ter uma lei. O pastor aqui é militar, ele pode falar para vocês, depois você liga para ele e pergunta, pastor, como é que é essa história? Existem leis mundiais para reger guerras. Elas não são feitas de qualquer maneira. A gente pode sair destruindo famílias, civis de qualquer forma. Mas tudo isso está acontecendo. Por quê? Porque a iniquidade tem aumentado. O pecado tem aumentado. E as pessoas têm se esfriado. Só que não se enganem. O Senhor volta e não tarda a voltar. E nós não podemos ficar num estágio em que nós estamos aqui, escutando um louvor maravilhoso desse. Estamos aqui, que eu já poderia ainda ter embora, que eu recebi muito aqui nessa noite. Glória a Deus. Podia ir embora já satisfeito, porque eu recebi muito de vocês nessa noite, vocês não têm ideia. Glória a Deus. E aí, a gente pode receber uma palavra também abençoada, mas sair lá amanhã, segunda-feira, e estarmos mais com o pé no mundo do que com o nosso pensamento em Deus. Temos que ter cuidado com isso. Temos que estar vigilantes com isso. Amém? Para que nós não venhamos a desejar ou olhar para trás, mas olhar para o alto. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Para finalizar, vamos lá para o mesmo livro, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 39 e 40. Amém? 12, 39 e 40. Todos encontraram? Quem encontrou? Diz assim aqui na minha versão. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que ninguém imaginar. Amém? Amém. O Filho do Homem vai vir, mas ele, nem para Jesus ele disse qual seria o dia e a hora em que isso vai acontecer. Mas a palavra diz que vai acontecer como se fosse um ladrão, que ninguém não espera, não aguarda. Né? Então nós devemos estar vigilantes o tempo todo. O tempo todo. Para que quando o grande dia chegar, nós estejamos fiéis a Ele. Amém? Fiéis a Ele. E fortalecidos nele. Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer uma coisa nessa noite. Nós não temos visitantes e nem temos hoje aqui pessoas, eu acredito, que já levantaram a mão para o Senhor e aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é o único capaz de nos tirar dessa condição de perdermos a nossa salvação. Jesus veio para nos salvar. Mas se hoje nós não temos alguém aqui que não fez essa confissão de fé, que ainda não fez essa confissão de fé, de aceitar o Senhor Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador? Não temos ninguém? Amém?
Glória a Deus, isso é muito bom porque todos aqui estamos com o bilhete na mão para entrar no bonde para ir para o céu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas eu queria fortalecer isso na sua vida nesta noite. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Nós vamos fazer uma oração de confirmação dessa palavra, amém? Você vai confirmar que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite. E logo em seguida nós vamos ter a ceia com o Senhor, a primeira ceia do ano de 2025. Eu declaro sobre a vida de vocês que esse ano será um ano de bênção, um ano no qual vocês verão coisas que vocês nunca viram, vocês sentirão coisas que vocês nunca sentiram, vocês vão se livrar de enfermidades, doenças que querem se apossar de vocês, mas em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que ela é caída agora, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que filhos serão convertidos. Nós declaramos que parentes pelos quais vocês têm orado, se receberão o nome do Senhor como o único e Salvador. Nós declaramos a vida de vocês, que aqueles que vocês sonham que estejam com vocês nesta casa, estarão ainda esse ano, nesta casa, e você vai pular e vai dar glória a Deus, porque eles estarão aqui com você, nesta noite, nessas noites, orando e engrandecendo o nome do Senhor. Estarão salvos e vocês vão se alegrar, porque o nome deles estarão escrito no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Eu queria que você repetisse comigo nessa noite. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu declaro de alto e bom tom. Que o Senhor é o único, suficiente, exclusivo, Salvador da minha vida. Aleluia! Senhor, eu agradeço por essas vidas, Pai, por essa igreja, por esse lugar abençoado. Nós cremos, Pai, que muitas coisas e maravilhas o Senhor fará nesse lugar. Só nós cremos nisso e vamos ver, Senhor, esses sinais. Mas todos nós, Pai, que estamos aqui, temos os nossos nomes escritos no livro da vida. E naquele grande dia, Pai, estaremos diante do Senhor e vamos abraçá-lo, Senhor. E estaremos com o Senhor e passaremos pela porta e encontraremos pastos verdejantes. Não terá mais choro nem sofrimento, porque o Senhor estará conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus.